Tá, bom dia a todos, deixando todo mundo, dando uma calorosa boas-vindas a todos. Vou contar um pouquinho sobre a dinâmica do webinar e vou passar a apresentação dos nossos convidados. A todos, eu sou Daniel Bogomoltz, como a gente gostaria de fazer, de forma inclusiva, sou branco, brasileiro, de São Paulo, estou vestido aqui com uma polo no escritório da GoIntegro, e então estamos tentando fazer da forma mais inclusiva possível, e sou responsável pelo escritório da GoIntegro no Brasil. Esse webinar é o segundo webinar da série dos HR Influencers, dos influenciadores do mundo de RH, para o qual a gente convidou inicialmente aos profissionais de RH que foram eleitos entre os top influenciadores do mundo de RH pelo concurso que foi realizado, o terceiro ano de edição do concurso em toda a América Latina e pela edição no Brasil. E tivemos vários temas para as 4 edições que vamos fazer de webinars, e hoje o tema principal é falar sobre diversidade, inclusão e o papel de recursos humanos. Antes daqui a pouco eu abordo um pouco mais o tema, gostaria de apresentar e dar um minuto para cada convidado nosso se apresentar também. Eu vou passando a palavra inicialmente para Sofia Esteves, com quem temos um grande orgulho de estar conosco, para se apresentar, e vamos seguindo com os próximos convidados. Sofia, se quiser, fique à vontade, por favor. Só um instantinho. Justo tirar um. Tem que tirar o mute. Bom dia a todos, uma honra enorme estar aqui, Daniel e a toda a equipe da GoIntegro, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrado pelo segundo ano estar aí entre os HR influencers da GoIntegro. Então, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando com todos um tema tão relevante para o Brasil, que é a questão de diversidade. Bom, vou me apresentar para que cegos possam saber quem nós somos. Eu sou branca, tenho cabelo comprido, liso, uso óculos, estou com uma malha cor-de-rosa e ao meu fundo tem um quadro, uma planta e a minha mesa de jantar. Estou na minha casa. Um prazer estar com vocês. Muito legal, Sofia. Sofia, que foi uma das top HR influencers, é um orgulho estar aqui aprendendo com você. Também gostaria de passar a palavra a Déa Machado, da SLC Agrícola, com quem tenho o gosto de trocar algumas ideias. Déa, por favor, fique à vontade. Então, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer também o convite da GoIntegro. Fiquei super feliz de estar participando aqui junto com a Leila, com a Sofia e com os demais desse debate. E, bom, eu gostaria de me apresentar, então, eu também tenho a pele branca, o cabelo liso, pouco claro, estou vestindo uma jaqueta preta e um lenço no pescoço, estou falando de Canela, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e atrás de mim tem um filtro da minha empresa com uma foto de uma das nossas unidades, da SLC Agrícola, onde eu trabalho, que é uma empresa do agronegócio. Nós somos uma das maiores produtoras de grãos e fibras do Brasil, produzimos várias culturas, mas as mais conhecidas e maiores são o milho, o algodão e a soja. E é um prazer estar aqui. Muito bem-vinda, Déa. Agora eu passo um pouquinho a palavra à Leila Nascimento, também outra pessoa inspiradora, para todo mundo de RH, cada um que eu falo sempre traz com muito carinho a palavra da Leila. Leila, se puder se apresentar, por favor. Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu sou indicada, né, para o HR Influence pela GoIntegro. Quero agradecer muito essa oportunidade. Que bom que a gente pode ser assim um pouquinho, né, de multiplicador de coisas boas no momento que a gente vive tão amargo, né, às vezes, mundialmente. Mas eu queria dizer para vocês que eu sou branca, eu tenho os cabelos louros, né, louros tingidos, viu? Com uma blusa branca. Ao fundo, eu estou em casa, no Rio de Janeiro, eu moro aqui, trabalho, a minha empresa é no Rio de Janeiro, e no fundo eu tenho uma estante, né, branca também.
E queria dizer que eu uso óculos já há alguns anos, então faz parte já de mim os óculos. Eu sou do Grupo Capacitare e sou VP de Relações Internacionais da ABRH Brasil, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e agradecendo por esse tema tão importante nos dias de hoje. Obrigada. Obrigada a você, Leila. Representando aqui o quarto convidado como um dos HR influencers, influenciadores de RH, foi o Rui Shiozawa, da GPTW, que não pôde participar hoje por algumas questões, mas enviou um excelente representante, Eduardo Marcondes, com ampla experiência, que estamos muito contentes também de estar junto, tem muito também para contar com acho que todos esses últimos meses do grupo GPTW. Eduardo, por favor, se pudesse apresentar. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. É uma honra dividir essa mesa aqui com vocês hoje. Então, como já foi dito, estou representando o Rui Shiozawa, que é CEO do Great Place to Work hoje. Eu lidero a frente de educação aqui dentro do Great Place to Work e também sou o embaixador para a inclusão racial e de diversidade como um todo aqui dentro da nossa companhia. Eu sou negro. Hoje eu estou usando uma camisa azul escura, com um detalhe branco aqui na gola, e também com um fone estilo headset, daqueles um pouco maior aí que cobrem as orelhas. Estou aqui realmente para dividir um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória aqui como Great Place to Work, nessa luta pela inclusão e pela diversidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Eduardo. E agora eu passo também a apresentar convidados especiais que nos ajudam a ter uma visão também mais ampla na ótica do colaborador, gestor. E aí, em primeiro lugar, tenho o prazer de convidar e está conosco hoje o Felipe Santos, que trabalha aqui conosco na Go Intego Brasil, grande companheiro de trabalho, e que eu queria também que se apresentasse um pouquinho. À vontade, Fê. Bom, primeiramente, bom dia para todos. Eu sou o Felipe, faço parte da equipe da Go Intego na parte de parcerias. Sou homem, eu raspo o cabelo, tenho barba, uso óculos também. Estou em casa, em home office, o fundo que eu estou usando hoje é com as cores e o logo da Go Intego. Estou muito feliz de poder fazer parte desse momento. Eu acredito que é um momento extremamente importante para a gente falar sobre assunto de inclusão. Quem sabe hoje absorvendo um pouco mais de experiência, me tornando então um ser humano melhor, mais completo, com mais informação, para que eu também possa espalhar informações positivas aí nesse momento no mercado de trabalho. Mas obrigado pelo convite, Dani, estou muito feliz. Vamos seguindo. Muito legal, Fê. Também gostaria de apresentar a Samira, que também trabalha na Go Intego, mas está do outro lado da Cordilheira dos Andes, está no Chile hoje, mas é brasileira e me ajuda muito na parte de marketing. Ela vai se apresentar também, por favor, Samira. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. A gente sempre está nos bastidores, hoje estou aqui aparecendo. Então, sou a Samira, sou brasileira, mas moro no Chile já há 5 anos. Então, estou aqui em casa também, home office, já faz alguns meses, desde março. Sou negra, tenho cabelo crespo, um pouco abaixo aqui na altura quase do ombro. Estou usando um par de brincos e estou com uma blusa branca e com fone auricular hoje. Um prazer estar aqui, acho que vai ser bem rica essa discussão hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado também, Sami. E aí eu tenho um prazer imenso de também apresentar uma amiga de muitos anos, tenho muita admiração, e que aceitou o convite para participar conosco, Daniela Bortman, e que para mim é um orgulho estar com você, Dani. Estava com muitas saudades da gente falar ao vivo, a gente não tem falado ao vivo, mas sempre trocando mensagens. Obrigado por compartilhar um pouco sua experiência, Dani. Oi, Dani. Bom dia a todos. O prazer é meu, tá? Obrigada pelo convite. Muito feliz em ver grandes empresas
trazendo esse assunto para discussão. Assim, fico bem feliz mesmo. Obrigada. Eu sou morena, branca, cabelo preto, comprido, tô com uma blusa preta e tenho um fundo branco atrás de mim. Eu sou médica, sou especialista em medicina do trabalho, eu sou tetraplégica, fui a primeira médica tetraplégica a formar em medicina, já com deficiência, né, durante a faculdade. Eu sou especialista em medicina do trabalho, hoje eu lidero a área de saúde da Bayer, no Brasil. Eu também presido a Comissão Técnica de Inclusão e Diversidade da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, da ANANT. Sou consultora de inclusão e diversidade, né? Eu acho que o meu papel é naturalmente tentar tornar a classe médica e o mundo institucional um pouco mais inclusivo, né? Faço parte também do grupo Enable da Bayer, que é o grupo de afinidade para pessoas com deficiência. A Bayer vem fazendo um trabalho de inclusão e diversidade como um todo, em todos os seus pilares, vem desempenhando ações afirmativas e vem praticando a inclusão no seu dia a dia, né? E eu me orgulho muito disso e tento construir junto com a empresa e com a comunidade um ambiente melhor para todos. Obrigado, Dani, que prazer. Quanto você tem para ensinar. E também quero apresentar a Hilda, que também tive a chance de conhecer rapidamente nessa oportunidade. Estou muito contente de contar também com o teu ponto de vista. A Hilda que traz uma vivência diferente e certamente pode nos ensinar muito. Hilda, por favor, se pudesse apresentar também a todos. Bom dia a todos, pessoal. Estou muito feliz de participar deste evento. É a primeira vez também de participar de um evento como esse, sendo estrangeira. Sou angolana, me chamo da João Joaquim Ferreira e estou cá no Brasil há 1 ano e 10 meses já. Quase já estou me considerando brasileira, né? Pelo tempo que eu estou aqui. E eu agradeço muito pelo convite de participar também num tema muito pertinente que será abordado ou discutido hoje. Sendo uma estudante de recursos humanos, também vou aprender bastante com os profissionais do outro lado, que têm bastante experiência nessa área. E estou aqui para aprender e para partilhar um pouquinho sobre a minha história, né? Sobre os desafios que eu tive aqui no Brasil, né? Sendo uma pessoa estrangeira e negra. Excelente, Hilda, muito obrigado. Também contamos aí, acho que todo mundo vendo com o Leandro, que está nos ajudando com a interpretação de Libras, e algo que o Leandro nos ensinou, para quem quiser, pode no Zoom destacar para ver a própria interpretação em destaque, caso precise. Então, além disso, quero dizer a todos que, caso queiram, podem usar o chat, né, ou o botão de perguntas e respostas ao longo de toda a apresentação, o webinar, e os participantes podem ir respondendo e interagindo ao longo da apresentação também. Então, ficamos bem à vontade. E vamos fazer agora uma pergunta para cada um e vamos trocando algumas ideias com todos. E antes de mais nada, acho que a importância do tema, para a gente começar, o tema de diversidade e inclusão sempre foi muito importante e vem se tornando cada vez tendo maior dimensão e importância. Acho que ao longo desse ano nós vivenciamos no mundo e no Brasil alguns casos polêmicos que ganharam grande repercussão e acreditamos na Go Íntegro, trabalhando com empresas multinacionais e nacionais de diversos portos, da importância de se estar refletindo sobre esse tema, tendo consciência para gerar ações que favoreçam a diversidade, a inclusão por diversos aspectos. Então, por isso trouxemos essa discussão com esse grupo hoje tão especial.
E com isso eu começo uma primeira pergunta para a Sofia Esteves, né, que traga um dado, de acordo com uma consultoria, pesquisa da Glassdoor, 67% dos candidatos consideram a diversidade um fator muito importante para trabalhar numa empresa. E a pergunta é, as organizações, Sofia, que na sua vivência, ampla vivência em conselhos de organizações e como consultora, certamente, na sua própria empresa, estão genuinamente comprometidas em criar um ambiente diverso? Ou você ainda vê que ainda tem uma preocupação mais com a imagem corporativa, né? Ou é verdadeiro? Como que você vê esse momento em 2020, indo para 2021? Puxa, Daniel, que pergunta delicada. É assim, bom, para quem me conhece sabe que eu sempre vou ser o mais transparente possível e falar toda a verdade, porque é assim que eu acredito que a gente pode fazer com que a gente cresça, reflita e possa se desenvolver. Quero reforçar aqui, primeiro, o agradecimento a todos os meus colegas aqui, uma honra estar com todos vocês, e, Leandro, especialmente a você por estar aí nos ajudando, nos apoiando a fazer a tradução de Libras. Muito obrigada. E para quem está nos assistindo, por favor, mande perguntas. Quanto mais interativo for, melhor vai ser esse bate-papo. Não existe pergunta certa ou errada, existem curiosidades e dúvidas, e a gente está aqui para dedicar esse tempo. Vamos tentar falar o mais rapidinho que puder as respostas para dar tempo da interação com vocês, tá bom? Sobre a tua resposta, Daniel, eu adoraria dizer que sim, que todas as empresas estão genuinamente interessadas. Infelizmente, algumas sim estão, né? A maioria está num processo de desenvolvimento e reflexão sobre o tema. Pouquíssimas estão preparadas para essa inclusão, né? Talvez aqui, com muito orgulho, a que eu vejo mais preparada e num trabalho de longo prazo e não de curto prazo, que agora virou moda, é a Bayer. A Dani está aqui representando a Bayer, é uma empresa que genuinamente faz isso há muitos anos e foi se preparando, tendo a humildade para saber que ela não estava preparada. Na figura do seu presidente, o Theo van der Luque, eu deixo aqui minha homenagem, que ele pegou como uma causa pessoal todo tipo de inclusão e fez com que a Bayer se preparasse para hoje ter ações afirmativas bastante importantes, porque preparou ao longo do tempo e continua preparando ao longo do tempo a sua gestão. Porque tem uma frase no mercado que a gente fala que não adianta trazer para dentro diversidade e não incluir, né? Não tirar para dançar, né? Convida para o baile e não tira para dançar. Então, e a gente sabe que o tiro pode sair pela culatra se a empresa não estiver preparada para isso. Então, aqui como consultora e presidente da Sede Talentos, eu quero dizer que é melhor não fazer do que fazer mal feito e gerar um trauma nas pessoas, porque do outro lado são pessoas que têm sentimentos. Então, se está sensível ao tema, e eu espero que todo mundo esteja, tenha de novo a humildade para saber que não está preparada, assuma uma questão que para mim é fundamental dizer, que todo indivíduo tem preconceito. Se nós não soubermos assumir que todos nós temos algum bias inconsciente, vieses inconscientes, né? E isso vem da nossa história de vida. Todos nós nascemos e fomos criados numa história de vida, em cima da sua realidade. Então, se a gente não tem a sensibilidade de saber, talvez o meu viés seja mais em relação à raça, ou em relação a PCDs, ou em relação até a pessoas brancas, mas de classe social A, B ou C, que estudou em faculdade A, B ou C, tudo isso são preconceitos, tudo isso são vieses inconscientes. Então, é importante, aqui eu já falei 2 vezes a palavra humildade para trabalhar esse tema. Então, as empresas estão num desenvolvimento para isso. E eu espero que não tenha vindo como um modismo, e sim tenha vindo para ficar. A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas eu vejo o Brasil que até bem pouco tempo atrás não queria destampar, principalmente a questão racial,
uma vergonha que nós temos de muitos e muitos anos, e hoje está enfrentando essas questões de frente, entendendo que mesmo que não fomos nós que criamos essa situação há séculos aí atrás, mas nós sim temos tanta responsabilidade quanto a fazer toda a inclusão de todos os tipos de pessoas, porque afinal de contas, uma certeza eu tenho: todos nós somos seres humanos, todos nós somos pessoas e merecemos respeito. É isso. Muito legal. Faz muito sentido, traz muitas reflexões. Se alguém quiser, eventualmente, complementar, sempre fiquem à vontade aí para avisar. Tá? Caso contrário, eu passo a próxima pergunta, acho que para o Felipe, ainda também falando sobre processo seletivo, né, a parte inicial nas organizações. Então, o Felipe, que tem uma experiência super, acho que importante, já nos compartilhou algumas coisas internamente, o que você, né, acha que as empresas devem fazer no seu processo seletivo para garantir que elas sejam mais transparentes e tragam menos preconceito ou menos vieses, como a Sofia colocou, para os candidatos, né? E como um candidato que tem qualquer tipo de necessidade especial, se sente parte, né, de um grupo que é visto ainda com preconceito na sociedade, como fazer para que esse candidato se sinta mais à vontade ao longo do processo e seja bem acolhido? O que você pode contar aí para todos nós sobre esse tema? Tá. Bom, para fazer sentido a minha resposta, eu sou um homem trans, já estou em transição há muitos anos. Eu passei, né, por todos os estágios do preconceito, porque eu passei dessa transição como um homem trans tentando me colocar no mercado de trabalho para uma posição mais de privilégio, que hoje eu sou um homem, né, visto como um homem branco, né, e no Brasil isso, infelizmente, nem sempre é bom, né, então eu não tenho hoje só um sentimento de que passei por tudo isso e que passo por tudo isso em algumas posições, mas que hoje também eu tenho a obrigação de, como homem branco, privilegiado no Brasil por isso, a levantar bandeiras de inclusão, para não esquecer de tudo que eu passei. Então, eu acredito que não acredito que sejam grandes coisas, né? Às vezes a gente fala sobre essa inclusão no mercado de trabalho, não são grandes coisas que podem ser iniciadas, né? Por exemplo, quando você faz um anúncio de uma vaga, né? Às vezes você coloca lá engenheiro formado, que traz, né, algum tipo de gênero naquilo, você já distancia a mulher dessa posição, né? Você já tira essa vontade que talvez ela teria, porque ela de repente percebe que não foi voltada para ela, né, aquela vaga. Ou de repente você tem que colocar no currículo que você tem filho, que você tem 60 anos, né? E isso tudo já bloqueia que você tem um bom profissional, né? Então acho que quando a gente faz o anúncio de uma vaga, isso é importante. Utilizar ferramentas de tecnologia para isso, né? Hoje em dia a tecnologia está aí. Você pode utilizar inteligência artificial para fazer a busca por esse profissional, sem precisar enquadrar ele num perfil de profissional, né? O nome da faculdade, né? Por exemplo, 90% hoje no Brasil são dos transexuais. Estou usando transexual porque são dados que eu me aprofundo um pouco mais, mas recorreram a outro tipo de recurso, né? E aí, quando você tem uma pessoa transexual que conseguiu fazer uma faculdade, talvez não conseguiu se formar na USP, porque foi difícil para ele concluir o ensino médio, né? Então, ele já foi expulso de casa, ele teve que se esforçar para concluir o ensino médio. E aí você pede naquele currículo, você dá preferência para quem se formou numa faculdade mais cara, com mais nome,
e que, consequentemente, ele não tem o recurso, você também distancia ele, um bom profissional, de uma vaga, né? Então, eu não acredito que, infelizmente, a gente está engatinhando ainda, como a Sofia falou, né? Não é uma coisa que a gente já está na frente de outros países, mas acho que toda conquista é importante. Então, né, quando você chegar numa portaria e você fala, olha, você ainda está no começo da sua transição e você olha para a pessoa que vai pegar o seu RG e está lá o nome feminino, você ainda não conseguiu, porque os documentos para você ir no cartório e trocar o seu nome também não é barato, não é todo mundo que consegue fazer isso rápido. Quando você tem um nome social e você chega na portaria e a sua equipe está já sabe, né, tem um preparo para isso, e aí você dá o seu nome social e ela entende e consegue, isso já logo de cara, quando você está num processo seletivo, você já percebe que aquela empresa está preparada para te receber, né? Então, quando você tem uma equipe que já está preparada, desde quem te recebe na portaria, até o seu gestor, né, até o seu diretor, isso te deixa mais à vontade para desenvolver as suas habilidades, né? E retém, obviamente, aquele talento que você tem dentro da sua empresa a não querer sair, a agregar, e isso oxigena, né? Aquela equipe onde tem tanta diversidade acontecendo, também até uma forma da própria empresa entender o externo, né? Porque ela tem a diversidade dentro da sua cultura, então ela consegue entender melhor o que ela está comunicando para as pessoas. Então, acho que são essas pequenas tomadas de decisão que fazem o desenvolvimento de grandes recursos, né, para aquela empresa desenvolver aquele profissional. Mas eu acredito que é isso, Dani. Fantástico, Fê. Fantástico, e realmente a gente aprende coisas, porque ninguém nasce sabendo, e ainda mais de temas polêmicos que vêm com uma herança polêmica do passado, né? De avós nossos, de todos, muito mais preconceituosos, que nos causam choques do que a nossa geração. Então, a gente vai aprendendo, eu aprendo também esses detalhes que ninguém nasce sabendo, eu acho. A gente aprende na criação e vai continuar aprendendo. E eu acho que eu mudo um pouquinho o aspecto para um outro tema que é tão importante, para mim, extremamente importante. Acho que trazendo aqui para a Déa Machado, né, essa pergunta, acho que vai trazer uma visão dela muito importante, que é o tema da presença feminina, especialmente em cargos de liderança. Tem um fenômeno que acho que a consultoria McKinsey chama de broken rung, que é, em português, algo como um degrau quebrado, no qual as mulheres neste degrau não conseguem ascender além, tem mais dificuldade para os níveis gerenciais e mais dificuldade para a diretoria, mais dificuldade para cargo de CEO ainda, e ainda mais para conselho executivo. E ficando estagnadas nos degraus anteriores. Então, Déa, conte um pouquinho também qual que é o papel, né, dos chefes CHRO, chefes de recursos humanos, organizações ou dos executivos, para quebrar, qual a importância de quebrar esse ciclo vicioso de que as mulheres não conseguem ascender tanto quanto os homens, ganhar tanto quanto os homens, que é estatisticamente comprovado. Por favor, Déa. Qual que é a tua visão e experiência? Bom, eu tenho praticamente 30 anos de mercado já, né? Eu tenho essa carinha de jovem aqui, mas eu não sou jovem, não, estou brincando. Mas já tem uma jornada aí, né? E eu fico muito feliz também, assim como os demais, que esse assunto, assim como diz a Sofia, né? Que esse assunto foi colocado nas nossas agendas e está nas nossas pautas de discussão. Porque nesses meus andares já de jornada de trabalho, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito rico, né? Um momento de abertura, onde a gente pode expressar isso. Em alguns anos atrás, eu não diria muitos anos atrás, eu não teria muita coragem de dizer isso, sabe, Daniel? Eu ficaria um pouco constrangida, porque talvez fosse interpretado como mimimi de mulher. Sabe, mimimi, assim? Ah, não, que bobagem, o que tu tá falando? Né? Isso é coisa de mulher.
E não é coisa de mulher, né? É da sociedade, né? E a gente vê isso em várias frentes, e nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema, e eu fico muito contente dessa pergunta ter caído para mim. Eu queria contar um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Eu trabalho hoje como executiva da SLC Agrícola, tenho muito orgulho do que eu faço, tenho orgulho dessa empresa, uma empresa que eu tenho muita oportunidade de desenvolver várias ações, uma empresa que está se abrindo para a inovação, para a tecnologia, nós temos muito investimentos nesse sentido, e também temos valorizado muito as pessoas, né? Mas aí, falando das mulheres, e trazendo um pouco para a questão do agronegócio, a Daniela aqui depois pode falar bastante sobre isso também, né? Minha companheira aí de área, mas assim, a SLC Agrícola, ela também é uma empresa do agro e tem as suas, vamos dizer assim, particularidades, né? Nós estamos em 6 estados brasileiros hoje. Nós atuamos no Maranhão, no Piauí, no Mato Grosso do Sul, Goiás, sul da Bahia. E vejam, há uma certa dificuldade logística, né? Nós estamos também no sul, né? Em Porto Alegre, como eu havia falado, eu estou em Canela, em home office, mas temos uma unidade aqui que é a nossa matriz. Mas só por essa questão da logística, aí a gente já começa a ter algumas dificuldades, não só com a mulher, mas com, por exemplo, os PCDs, né, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui, imagino. Né? Então, a SLC Agrícola é uma empresa diversa, nós temos hoje em torno de 62% do nosso grupo de pessoas, de colaboradores, são negros ou pardos, então nós temos uma diversidade bem bacana de raças, mas falando especificamente da mulher, nós representamos apenas 14% do quadro. Então, há um trabalho a ser feito aí, né? Bem, eu entrei na empresa em 2014, né? Eu estou há 6 anos lá. E eu fui a primeira executiva mulher da empresa. A empresa, então, com hoje 43 anos, né? E eu fui a primeira mulher executiva. Então, aí já vem uma mudança grande dentro da organização. Tá? Bom, quando eu soube disso, eu fiquei bastante surpresa, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, puxa, que responsabilidade que eu tenho aqui. Né? Eu acredito que uma das ações para a gente modificar esse quadro é termos mais mulheres em posições de poder, em posições de liderança, em posições que elas possam tomar ações e decisões. Porque, já mais que provado por pesquisas aqui, que depois a gente pode trazer algum dado também, mas a questão da diversidade, da própria mulher, a mulher traz uma sensibilidade para as equipes. A mulher traz mais abertura, né, de pensamento, de visão. Ela é mãe, ela é mulher, ela é filha, ela tem toda uma questão social de inclusão. Já é natural nosso. Então, eu acredito que isso também nos ajude dentro das empresas. Né? Dentro da SLC Agrícola, a gente tem feito um trabalho de trazer mais mulheres, e como que a gente tem feito isso? De 2016 até agora, nós começamos a contratar, colocamos como meta a contratação de estagiárias mulheres, trainees mulheres, porque esse é um caminho, uma jornada, uma trilha de carreira para se chegar a cargos gerenciais ou até de diretoria, como tu falasses aqui, ou até como CEO daqui a pouco, né? Então, nós conseguimos, por meio dessas ações, crescer nos últimos 5 anos em 94% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, 94%. Além disso, o programa de trainee aumentou em 40% o número de mulheres, né, por meio dessas ações, e 67% dessas trainees foram promovidas. Então, as nossas trainees normalmente são promovidas à coordenação. Para ser coordenadora, você, então, tem todo um processo, né? E, depois de coordenador,
você passa a ser gerente, nós temos uma hierarquia nesse sentido, podendo chegar aí à diretoria ou a trilha do CEO, né? Então, eu acredito, para não me estender mais aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, que esse é um caminho. É o caminho da mulher empoderando outra mulher, né? É o caminho de uma reforçando o papel da outra. É dando oportunidade por meio de campanhas, a gente tem feito bastante campanhas de comunicação, de inclusão, de respeito, de igualdade, de direitos, né? Que todos nós temos, não só para a mulher, mas para todos os públicos, dentro da SLC Agrícola, dentro dessa transformação que a gente está fazendo na cultura organizacional. Então, eu vejo isso, eu vejo que nós, enquanto empresas, nós somos seres humanos antes de tudo, né? E nós temos que fazer alguma coisa com o que a gente tem na mão. Né? É isso, por enquanto. Depois eu posso voltar aqui, se for o caso. Mas é muito enriquecedor ouvir o que você está dizendo, Déa, e ver as ações concretas. Eu gosto muito de trazer ações concretas que são realizadas, né, pelas organizações, como ter uma meta clara interna. Aprende o que não se mede, não se gerencia, não se alcança. E tive o prazer também de trabalhar, na minha experiência anterior, com a Cláudia Sender, na Latam Airlines, que também era uma das poucas presidentes de companhias aéreas no mundo. E um prazer trabalhar com ela, aprende-se muito, gosto muito, e acompanhar esse desafio que milhões de mulheres têm em suas carreiras. E ver que tem formas a gente quebrar esse ciclo e conseguir promover, né, também a igualdade, a maior igualdade nesse sentido. Eu acho que eu aproveito, a Déa falou um pouco para a Dani, e trago aqui justamente a minha pergunta um pouquinho para a Daniela Bortman, que tem a ver com, né, com inclusão e também diversidade. Então, uma organização, tem a frase que um pouquinho a Sami disse, uma organização, uma empresa pode ser diversa sem ser inclusiva, né? Porque a inclusão não é uma consequência natural da diversidade. E a Samira nos comentou, falou que, acho que a mesma frase que a Sofia usou antes, diversidade é ser convidado para uma festa, enquanto inclusão é ser chamado para dançar, né? E é interessante refletir sobre isso e falar, ok, a inclusão está relacionada com a experiência dos colaboradores no dia a dia, desde a entrada na empresa até sua saída, aposentadoria, que às vezes a gente esquece de olhar a aposentadoria, né? E qual que é o papel, Dani, na tua visão, na tua experiência, ampla experiência, como foi falada aí pela Sofia antes, do RH ou da organização, da gestão de pessoas, em proporcionar inclusão na empresa? E tanto olhando a grande empresa como a pequena empresa, que a gente não pode esquecer, ou média. E como garantir o outro lado, que também você tem um espaço para o colaborador com necessidade especial ou sem necessidade especial, não importa, ter o espaço também de se expressar e de trazer isso para a gestão, que também é difícil de dar esse espaço. O que você pode compartilhar um pouco conosco, Dani? É um pouco difícil, né? Acho que eu ficaria 3 horas falando sobre esse tema aqui. Mas acho que a Déia e a Sofia já falaram um pouco sobre isso. Inclusão é um aspecto cultural, né? É um lifestyle, né? Ou você tem um estilo de vida inclusivo, uma característica inclusiva ou não, né? Você bem colocou, Dani, que independe de a gente estar falando de pessoa com deficiência, trans ou qualquer outra característica que confronte as expectativas do padrão da sociedade, tá? Eu estava dando aula ontem de medicina do trabalho na Faculdade de Medicina da USP. E aí, os médicos estavam me perguntando, ok, está ensinando aí o que é deficiência e tal, mas
E a pessoa que ela falou, eu tenho uma doença crônica, não tenho deficiência, mas também é difícil de eu arrumar um emprego se eu falar. Eu posso falar que eu tenho esclerose múltipla, que eu tenho que fazer exame toda semana? E eu tenho epilepsia, não é deficiência, como é que faz? Então, como você falou, eu tenho paciente hoje, tenho colaborador, colega na Bayer, que é viúvo, pai de 3 filhos e tem pai e mãe doente em casa, né? Gente, o ser humano é diverso, né? E eu acho que a riqueza da diversidade é a gente começar, e eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, Dani, a entender que todo mundo tem uma necessidade especial, né? E que o ser humano sofre muito no mundo contemporâneo por tentar ficar se enquadrando, se encaixando num padrão que, na realidade, não existe, né? É claro que a pessoa trans, uma tetraplégica como eu, fogem um pouco mais da normalidade por a gente estar em menos número, né? Mas isso não significa que talvez eu tenha mais necessidades especiais do que uma pessoa sem deficiência e que não mereça ter flexibilidade e respeito das outras pessoas e à medida que a gente entende que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser respeitadas por isso não faz delas menos competentes ou mais ineficientes. Eu acho que essa é uma conexão também muito inadequada, tá? E aí vem um ponto que o Felipe falou, eu acho que à medida que a gente entende que o diverso é bom, e a gente passa a incluir nada mais é do que respeitar aquilo que é diverso, né? Quebrar paradigma, tentar, como a Sofia também disse, reconhecer que a gente tem preconceito e que tudo bem ter viés inconsciente, o importante é o que a gente faz na hora que a gente identifica ele, né? Então, puxa, eu estranhei a hora que o Felipe falou que ele era trans homem, nossa, não imaginava, né? Nossa, ele, com todo respeito, né? Ele não frustra minhas expectativas, porque a hora que eu olhei para ele, eu entendi que para mim não tem diferença se ele nasceu homem ou nasceu mulher, se é trans, se não é, enfim. Ou se eu me surpreendi porque não parecia, né? Tudo bem, o que a gente entende como diferente, tudo bem. O problema é o que eu trago para minha consciência, eu tiro do meu automático, de viés inconsciente, e o que eu estou fazendo por isso? Será que eu estou associando que o fato de uma pessoa ter uma característica fora do comum, aspas, o que me traz isso? Isso é ruim ou isso é bom? Hoje em mim já está enraizado que isso é bom, né? Eu acho que isso é a inclusão do diverso. Então, é bom o que você falou, Dani, trazer essas novas perspectivas, essa diversidade de olhar, inovação e etc., e todos esses benefícios que a inclusão traz, que a gente sabe, é feito na hora que eu aprendo que o diverso é rico, que eu respeito o diverso e que eu quebro o paradigma. Então, a partir do momento que a gente dá oportunidade para o diverso, né, e que a gente para de olhar como benevolência ou como mimimi ou moda, porque esse assunto tá cool, e que eu entendo que, de fato, isso é bom para mim, é bom para o negócio, é estratégico, e todo mundo ganha com a inclusão, eu passo a naturalmente incluir, e aí passa a ser uma cultura inclusiva,
à medida que eu consigo quebrar paradigma. A primeira vez que eu cheguei para trabalhar, eu era um bicho de 7 cabeças, o RH se mobilizou todo e mobilizou a empresa para ver como é que ia receber, como é que ia fazer. E à medida que vai, você vê que não é tão complicado assim, que não é tão difícil assim. É só perguntar para as pessoas como é que elas querem ser tratadas. Então, eu quero ser chamado pelo meu nome social, ou eu não quero que você empurre a minha cadeira, e a gente vai dialogando, e a gente vai se respeitando, e no fim do dia os paradigmas são quebrados, você vai tendo cases de sucesso, e assim a gente vai promovendo a inclusão, de forma natural. Que rico, Dani. Me traz várias memórias aqui, fui pensando e vendo memórias ao longo da minha carreira, de cada ponto que você foi trazendo. Eu não vou comentar porque tem a ver com o que eu vou perguntar para a Leila um pouco agora. Então, deixa eu fazer um comentário um pouquinho depois. Que é como tirar o viés, como você disse, inconsciente, né? Eu comento um pouco depois. Leila, acho que com a sua ampla experiência e representação do mundo de recursos humanos no Brasil e no mundo, trago um tema que a gente sabe que diversos fatores de preconceito interferem no processo de seleção. Cor de pele, orientação sexual, sotaque, deficiência, tudo isso de alguma forma interfere. E algumas empresas começaram a fazer, ou tentar fazer, um modelo de blind recruitment, ou recrutamento às cegas. Um pouquinho mais, né? E para evitar que os recrutadores da organização, né, os vários que passam por um processo, acabem, pelos seus preconceitos, favorecendo ou desfavorecendo certos grupos. Na sua opinião, sua experiência, essa é uma boa forma? Como fazê-lo? O que você sugere aqui aos nossos vários espectadores aí que estão ouvindo e vendo o que é melhor prática a se fazer? Obrigada, Dani, pela pergunta. Eu vou usar da minha sinceridade do que eu tenho visto, né? Pelas oportunidades que eu tenho tido de trocar com outros RHs de outros países. Acabei agora de deixar a presidência da Federação Mundial de Recursos Humanos, são 93 países, e eu tive algumas experiências presenciais de algumas situações vividas nesses países, né? Eu diria que o recrutamento às cegas é uma pequena iniciativa. E eu vou explicar por que uma pequena iniciativa. Porque se eu não preparar a empresa para a questão da diversidade, para o que vai acontecer após o recrutamento às cegas, eu não fiz o meu trabalho como recursos humanos. Porque o que está sendo colocado agora é a equidade de oportunidade. E como a Sofia falou muito bem, outros, os viés inconscientes nos traem. Então, eu faço o recrutamento às cegas com alta tecnologia e inteligência artificial, mas vai ter um momento que vai estar eu, como um portador de uma necessidade especial, diante de um gestor, diante de um time, diante de uma equipe. Eu preparei esse time, eu preparei essa equipe para receber essas pessoas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente implanta alguma coisa assim. Eu faço parte de um grupo do World Economic Forum, que é um grupo mundial que cuida da inteligência artificial nos aspectos éticos. Por exemplo, se constatou que no recrutamento e seleção da inteligência artificial de uma empresa gigantesca mundial, que eu não vou dizer aqui o nome, que todos os atributos colocados no final do processo seletivo eram atributos masculinos. Então, nós tínhamos poucas mulheres eleitas no processo seletivo. Então, é muito mais fundo. Então, quando eu não tenho na empresa, e aí eu reforço muito o que a minha querida Sofia falou e a Déia também falaram, quando eu não tenho um planejamento, um investimento nesse tema, eu me perco ao longo do caminho. Eu adoto
soluções que são soluções temporárias. E eu quero falar aqui algumas experiências interessantes para a gente entender bem qual é esse contexto. Eu fui a um congresso na África, como presidente, num país da África, como presidente da Federação Mundial, e à noite nós tivemos um coquetel com a primeira-ministra, né, do país, e assim foi muito, muito, muito bom, muito interessante ver. As empresas foram reconhecidas, recebendo um prêmio. Ao final, eu fui anunciada como a primeira mulher, eu sou como a Deia, depois de 42 anos, a Federação Mundial me elegeu a primeira mulher latina, né? E como dizem os meus amigos da língua portuguesa de Portugal, me chamaram a atenção, fale que é a primeira mulher da língua portuguesa, quer dizer, o orgulho, né? E eu sou descendente de português. Então, no final, assim, durante o coquetel, 2 pessoas vieram falar comigo. Puxa, mas que orgulho saber que tem uma mulher, a primeira mulher na Federação Mundial. Como a gente tem orgulho. Mas o nosso orgulho ainda é maior porque é a primeira mulher branca. Eu levei um susto na hora. Eu não estava preparada para aquele tipo de colocação. A primeira reação nossa é de repulsa. Mas quando eu olhei para as 2 mulheres, eram 2 mulheres brancas, num contexto, né, de raça negra, e que é natural, as oportunidades são mais difíceis. Então, é a questão do racismo reverso. Então, a gente precisa efetivamente mergulhar nesses temas. Por exemplo, agora no Fórum Mundial de Davos, que eu estive, teve um debate sobre a questão dos refugiados. E a Sofia sabe muito bem disso, que ela entrevistou alguns de perto, né? Num local, numa viagem que ela fez de férias, eu jamais vou esquecer essa experiência dela, que nós não estamos olhando para os refugiados com as competências que eles têm. Nós estamos olhando os refugiados com a situação triste do país deles. E isso está muito forte na Europa, está muito forte nos países, está muito forte no Brasil. A gente ainda não parou para analisar a questão dos refugiados no Brasil. E tem um ponto importante que tem sido falado, que foi falado nesse painel de refugiados, que participou um organismo da ONU também nesse painel, é que os refugiados que estão entrando nos países acabam também, olha só que loucura, prejudicando aqueles imigrantes daqueles países que já estão nos seus empregos, porque eles recebem, né, a imagem do refugiado. Então, tem algumas questões que a gente precisa efetivamente mergulhar. Eu só acredito na diversidade adotada por uma empresa, quando efetivamente essa empresa reserva um investimento de toda a sua cadeia de valor, do seu propósito dentro da diversidade. Então, assim, recrutamento às cegas é um pontinho dentro desse universo que a gente precisa trabalhar. Eu gosto muito da minha querida Luana Genot, que ela fala assim, olha para a questão da diversidade e olha assim, qual é o empreendedorismo que nós estamos vendo hoje? Falar aqui do Brasil. Qual é o empreendedorismo que nós estamos vendo hoje? Cresce o empreendedorismo e ele se divide em 2 partes. O empreendedorismo da oportunidade, que, como foi falado aqui, aquele que teve boas escolas, aquele que conseguiu superar todas as barreiras e chegou lá, e o empreendedorismo da necessidade. Ou seja, eu preciso sobreviver. E como eu preciso sobreviver, eu vou para o empreendedorismo porque eu não tenho oportunidades. Então, Daniel, eu acho que foi muito feliz esse tema e a gente precisa cada vez mais aprofundar nele e agir. Eu acho que a gente tem que sair da teoria, que você falou muito bem, e partir para a ação. E nós todos somos formadores de opinião. E se somos formadores de opinião, não podemos ser omissos na situação da diversidade. Uau, excelente, Helena. Quanta história rica para trazer para todos nós aí. Por isso estou vendo os agradecimentos aí no chat. E dou esse pulo um pouquinho para Samira, que tem conosco, eu conhecendo hoje, ampla experiência profissional e vivência internacional, atualmente no Chile, que eu também tive o prazer de morar por 2, 3 anos e conhecer um pouco da particular cultura chilena, né? E, Sami, o que você também nos conta um pouco sobre
por um lado, o que a diversidade traz, na sua experiência, para a organização e para os colaboradores daquela organização, para gerar uma vantagem competitiva, que a gente fala. O que você pode contar um pouco da sua experiência, de que fatos concretos que contar com diversidade favoreceu aquela organização, aquela equipe de trabalho? Acho que certamente você tem alguns casos para contar aí desse tópico. Obrigado, Sandra. Sim, imagina, eu que agradeço a oportunidade e, assim como a Déia comentou, eu pareço muito jovem, mas já tenho uma experiência de realmente quase 18 anos aí em comunicação, em recursos humanos, em customer service, agora mais recente, em marketing. E ao longo da minha carreira eu trabalhei em poucas empresas, eu sempre fiquei bastante tempo em cada lugar que eu trabalhei. E se tratando de um dos aspectos da diversidade, né, no caso a raça, porque não é somente isso, a diversidade vai além da questão racial, mas no meu caso, eu acho que esse é o primeiro ponto e o mais importante. Eu sou bem feliz e sou muito agradecida à vida por dizer que eu nunca me senti preterida ou excluída em nenhum lugar onde eu trabalhei. Eu trabalhei em empresas excelentes, empresa pequena, e comecei em publicidade numa agência pequena, trabalhei em multinacionais, na Ticket, na Gerdau, trabalhei no Groupon, agora estou na Go Íntegro, e eu nunca me senti preterida ou excluída. Mas aí eu volto num ponto que o Felipe comentou, que me chamou muita atenção e me fez pensar na minha história também, da questão da posição de privilégio. Pode parecer estranho uma mulher negra como eu falar, privilégio de quê, querida? Você não tem privilégio algum. Mas, de certa forma, eu tive, porque eu tive a oportunidade de estudar na USP. Me formei na USP em comunicação, em relações públicas. E, claro, não foi fácil, porque todo mundo sabe que o vestibular é absurdo, eu era, enfim, menina, não podia pagar a faculdade particular, então ou era USP ou não era nada. E minha família entrou comigo nessa jornada, nesse desafio, e me apoiaram como puderam, me apoiavam me levando para o cursinho, me buscando, fazendo comida, para eu chegava super tarde, tinha comidinha pronta para mim, e eu pude me dedicar realmente aos estudos e consegui entrar na USP. Então, hoje eu olho para trás e como que o Felipe comentou, de repente, assim, pode ser que eu ter estudado lá me tenha colocado numa situação, numa posição de certo privilégio e talvez por isso eu não tenha me sentido até hoje preterida ou excluída em nenhuma empresa onde eu trabalhei, ou consegui entrar em boas empresas talvez por isso. Então, acho que isso me fez também refletir um pouco. Por outro lado, é claro que eu sempre fui minoria nos ambientes onde eu estive, e isso acontece até hoje, né? Então, nas empresas pelas quais eu passei, na própria universidade também, né, na minha turma, já faz muito tempo, mas enfim, a época éramos 30, eu era a única mulher negra, tinha mais um companheiro também negro, mas os demais não. Isso nunca foi um tema para nós naquele momento, acho que a brecha maior era mais a social do que a racial, mas ainda assim a gente conseguia ter uma troca muito bacana. E eu sempre realmente estive em ambientes onde essa troca acontecia de maneira muito genuína, muito natural e muito rica. Agora, por exemplo, você falou de casos práticos, tem até alguns exemplos interessantes. De novo, saindo da questão da raça, mas, por exemplo, eu tive uma experiência, trabalhei durante 4 anos na Gerdau, que é uma grandíssima indústria siderúrgica, e trabalhei na usina de Ouro Branco. Ouro Branco é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade que está em Minas Gerais. E a usina de Ouro Branco é a maior usina da Gerdau no mundo, assim, tinham 5.000 colaboradores à época, é gigante, era uma cidade. E eu saí de São Paulo, porque eu me casei, fui morar em Minas Gerais, saí de uma empresa que trabalhava na Ticket, escritório, Avenida Paulista, depois a gente mudou para Pinheiros, toda bonitinha, salto, não sei o quê, e fui para uma empresa industrial, tinha que usar uniforme, bota de segurança, capacete, e era uma empresa com uma cultura, especialmente lá em Minas, uma cultura muito específica e genuína deles, e, claro, era diferente. E aí chega paulista meu, falando com sotaque super paulista, e foi muito engraçado, porque a acolhida foi muito bacana. Só que, claro, teve situações engraçadas, assim, eu estava na área de comunicação interna também, e fazia algumas campanhas para algumas áreas da usina, e usava palavras, aconteceu já várias vezes, eu usar palavras que para mim eram tranquilas, e para eles, no contexto de Minas, não eram. Então, assim, por um lado a gente dava risada, enfim, mas por outro, a questão do aprendizado ficou também. Então, como é que a gente tem realmente que se abrir para entender também a cultura do outro, os costumes do outro, como é que as coisas funcionam, para a gente também entrar, abrir a cabeça para esse aprendizado e poder realmente ter essa troca
que seja importante e seja rica. Então, de novo, a diversidade nesse caso em relação à origem, à cultura. Eu paulistana, não sei o quê, de uma indústria, de uma empresa de serviços, indo para uma indústria de uma cultura bem específica, tradicional, como é que também a gente pode se adaptar? Então, fui muito bem recebida e essa troca sempre aconteceu. E agora o mais interessante, enfim, que eu tenho vivido já há 5 anos, é o tempo que eu estou aqui no Chile. Eu vim com meu marido por motivos de trabalho, ele foi transferido, eu vim também, e recomecei minha vida profissional aqui. E trabalho já no Chile, comecei a trabalhar no Groupon, fiquei lá por mais de 3 anos, e estou na Go Integro há 1 ano. E isso é uma coisa interessante que a Hilda vai conseguir comentar para a gente também, a visão dela como estrangeira no Brasil, e eu como estrangeira fora do Brasil. No país está tão perto, mas ao mesmo tempo é tão diferente. Acho que todo mundo sabe, mas assim, o Chile não tem uma herança africana como tem o Brasil, né? Não houve o tráfico de escravizados, não aconteceu aqui. Então, até alguns amigos meus que moram aqui há mais tempo dizem que, não sei, há 10, 15 anos, você não via negros nas ruas aqui em Santiago, principalmente. Não tinha, porque não é uma coisa deles. Enfim, os negros nunca vieram para cá, não foram escravizados, não vieram para cá, então não era um país mais fechado, a cordilheira impedia um pouco também a questão de movimentação. E isso começou a mudar de uns 6, 7 anos para cá, com uma onda migratória muito forte, que houve dos haitianos, e agora a gente tem mais negros nas ruas, enfim. Eu, pessoalmente, nunca sofri numa situação de preconceito, mas sim, há preconceito também aqui em relação aos negros no Chile, como há em qualquer lugar, né? Inclusive por conta, acho que a Leila comentou também a questão de refugiados. Os haitianos vieram numa situação diferente de mim, que vim com o marido trabalhando, tudo certo, moro bem, diferente de mim, que privilégio nesse caso também, os haitianos vêm porque lá, enfim, não tem mais opção, eles vêm porque precisam de um lugar melhor para viver, e vêm para trabalhar com qualquer coisa. Então, sim, há esse preconceito também aqui, principalmente em relação a eles, mas, por outro lado, eu acho interessante, eu tenho visto isso mais recentemente, que, por exemplo, eu entro num site para comprar alguma coisa, para comprar uma roupa, eu já vejo nos sites de grandes varejistas aqui que eles estão usando modelos negras, por exemplo. Então, embora seja um país que não tem herança africana, que essa questão dos negros aqui começou há 6, 7 anos com os haitianos, ainda é visto de maneira um pouco negativa, porque eles vêm para cá para ter subemprego, enfim, mas, de certa forma, aos poucos eles estão incorporando, muito devagar, é claro, mas eu entendo essa velocidade, porque é uma outra realidade, eles têm incorporado devagar pessoas negras também na publicidade. Você vê uma modelo negra fazendo propaganda de uma roupa, de uma companhia de celular, então isso também tem mudado aqui. Então, por isso eu acho que a diversidade, nesse caso também, aqui, falando do Chile, também é válida, também é rico, né? E aí uma coisa que a gente sempre comenta aqui também, os estrangeiros vêm, também trazem consigo sua cultura culinária, por exemplo, que é uma coisa tão rica, a gente não tinha tanta variedade aqui, agora a gente tem. Então, acho que as empresas, e de verdade, as cidades, os países podem ganhar com isso, desde que, de verdade, se abram e se deixem influenciar positivamente pelas coisas que as pessoas trazem de diferente, outras visões. E trabalhando também aqui hoje, eu posso dizer, já faz um tempo que eu trabalho no Chile, que essa minha visão, por exemplo, como brasileira, trabalhando em empresas que têm operações em outros países, também contribui e ajuda muito. Então, a nossa maneira de falar, de se comunicar, como é que o cliente quer ser atendido, muda. Então, acho que isso também tem enriquecido bastante o meu trabalho aqui no Chile, por poder levar e trazer para as empresas onde eu estou essa visão do Brasil também um pouco, e ampliar essa visão, essa discussão sobre essas diferenças que, de verdade, acho que tem muito para contribuir, para aportar com qualquer organização. É mais ou menos isso. Fantástico, Sami. Estava respondendo aqui uma pergunta da Patrícia, que perguntou sobre formas de se informar mais em grupos de diversidade. Então, daqui a pouco eu continuo pondo algumas dicas, mas quem puder também colocar, super agradeço. E acho que trago aqui para o Eduardo uma pergunta difícil também, bem difícil, mas o Eduardo acho que vai poder trazer algumas reflexões. Eduardo, tanto para grandes organizações e pequenas organizações, os conflitos internos, raciais, étnicos, mas principalmente nas grandes, que têm volume de pessoas, acabam ocorrendo internamente em equipes, dentro de equipes, com líderes. E na sua experiência, como lidar com essa resistência interna, ou quando acontecem esses conflitos, canal de ética, que ficam evidentes,
e como preparar aqueles que estão na empresa e também os que estão chegando para que possam lidar de forma mais natural, acho que como falou a Daniela, com esses conflitos todos. O que você vê de boas práticas na visão de GPTW e do Eduardo mesmo? Bacana, Daniel, obrigado pela oportunidade. Acho que ouvir tanta gente boa falando já embasa bastante a minha resposta, é uma oportunidade incrível. Então, aqui eu ouvi questões muito importantes, como que a Sofia trouxe. Todos somos preconceituosos. Em algum nível, mais ou menos, todos somos. Então, é necessário admitir isso, em primeiro lugar. É necessário entender que, sim, vão ter conflitos, temos os nossos preconceitos, temos os nossos vieses, e isso precisa ser tratado, precisa ser olhado. Não dá para a gente admitir que isso naturalmente vai se resolver. Existe uma herança muito grande aí que vem antes de nós, inclusive, que culmina nas nossas atitudes ali até sem perceber, e por isso viés inconsciente. A gente precisa olhar para isso. Vai acontecer. Só que a gente precisa também entender se é um valor. Por que tratar isso? Por que olhar para isso? Se as pessoas não veem valor nisso, elas não tendem a mudar, não tendem a fazer algo diferente. Então é necessário trazer isso como um valor, entender o porquê temos que fazer isso. E aí tem dois grandes caminhos. Um primeiro caminho é a justiça social, pela herança que se existe, pela jornada que se teve e que a gente precisa equiparar de alguma forma. Só que muitas vezes esse discurso ou essa razão não motiva muitas pessoas. Então a gente tem que encontrar outras que são tão factíveis quanto. E a gente entende, aí, através de diversas pesquisas, que ter um público diverso é estratégico para o negócio. Eu preciso colocar isso para as empresas também como estratégico. Tem alguns dados interessantes aí de várias pesquisas que dizem, por exemplo, que a empresa que investe em diversidade étnica tem 33% mais chance de obter resultados superiores. E as que investem em diversidade de gênero são, em média, 21% mais lucrativas, segundo a McKinsey. A gente também vê um ambiente de colaboração e engajamento maior. Um ambiente diverso traz 17% de pessoas mais dispostas a irem além do exigido, a entregarem aquele algo a mais, segundo a Harvard Business Review. E também acho que nós temos empresas mais inovadoras. Haja visto que quando eu tenho empresas com programas de diversidades e prática de diversidade e inclusão estabelecido, eles têm já o dobro de patentes no mercado, segundo uma pesquisa da Gallup. Então é estratégico para o negócio, tem uma questão de justiça social e tem uma questão de ser estratégico para o negócio. Mas mesmo assim, entendendo o porquê, a gente precisa entender qual forma que a gente incorpora isso. E também a Sofia trouxe um exemplo muito bacana da Bayer, onde ela disse, o presidente encampou isso, ele trouxe isso como valor dentro da empresa. Então, como qualquer mudança de cultura, e várias vezes a gente ouviu aqui que a inclusão é uma questão cultural, como qualquer mudança de cultura, se eu for pensar no mundo ideal, esse mundo ideal ele tem que ter um movimento top-down. Eu preciso entender ali, na alta liderança, de que isso é valor para a empresa e a gente precisa colocar isso. E o RH tem um papel fundamental nisso. A gente tem cada vez mais os nossos trabalhos de GPTW, a gente tem trazido para o RH a importância do RH ser um RH estratégico e não simplesmente operacional. Então, o RH ele tem esse papel de influenciar e trazer esse tema para a estratégia do negócio. E a partir do momento que a gente tem isso na estratégia do negócio, a gente consegue cascatear isso. Cascatear primeiro preparando as lideranças, porque tem papel fundamental nisso. Foi comentado aí sobre seleção às cegas, sobre o Felipe trouxe bem também algumas mudanças na hora de anunciar uma vaga, na hora de abrir um processo seletivo. Mas se isso internamente, se os líderes não tiverem comprados com isso, se não tiver uma mudança de mindset, a gente tem algo que é muito comum no Brasil, que é um preconceito velado. A gente tem o discurso de que isso não existe, então a gente está mudando as práticas, mas lá na hora de fazer a seleção final, tem uma questão velada que me enviesa para um lado ou para o outro. Então precisa trabalhar essa mudança de mindset. E eu costumo dizer
que cultura ela é algo muito forte, quando a gente consegue construir ela de forma embasada. Ela é tão forte que ou você adere a ela, ou ela te expele. Então, o meu sonho grande é que a gente consiga influenciar cada vez mais as empresas a incorporarem isso na sua cultura, a incorporarem a necessidade pela diversidade e pela inclusão na sua cultura. E as pessoas que não aderirem a isso, automaticamente serão expelidas por essa cultura. E aí a gente trabalha isso desde o processo de atração, quando realmente é cultura, buscando pessoas que têm isso como valor. E quando a gente coloca isso como valor e faz uma contratação por valor e não por competência, a gente já traz pessoas com esse mindset, que vão colaborar com a disseminação e a implementação disso no dia a dia. É claro que tudo isso é um grande desafio e não acontece da noite para o dia. Não dá para a gente, por determinação, falar, olha, a partir de agora nós somos assim. É um processo que precisa ser trabalhado. Mas nenhuma questão dessas que a gente está tratando, racial ou qualquer outra, vai acontecer uma transformação de forma orgânica. Nós precisamos agir para que isso aconteça. Então, nós precisamos, sim, criar os grupos de afinidades, que são muito importantes, mas nós precisamos também empoderar a partir da alta liderança. Precisamos ter líderes ali da linha de frente, comprados com essa ideia e vendo valor nisso, seja pela justiça social ou pela questão estratégica e os benefícios que isso pode trazer para a companhia, para esse pensamento diverso. Acho que esses são os caminhos para a gente ir quebrando um pouco dessas barreiras e construindo uma história nova. Acho que concordo com tudo que foi falado aqui. Estamos tímidos ainda nesse movimento, existe sim uma mudança, mas precisamos trabalhar isso com mais afinco, trazendo de fato essa mudança de mindset para que isso possa criar uma nova realidade. É o que a gente busca, a construção de uma sociedade melhor, e não dá para construir uma sociedade melhor sem passar por esses temas, sem trazer essa inclusão como algo verdadeiro. Eu vou em várias empresas e todo mundo fala de valor, fala de missão. Eu fui em uma específica e me disse assim, não, a gente tem aqui os valores muito bem definidos. Eles estão na parede, todo mundo conhece, cada um recebeu um kit de comunicação explicando quais os valores, mas quando a gente conversa com as pessoas, na prática não é vivenciado. Então não pode ser só um discurso, precisamos vivenciar isso na prática. Então a gente tem que ter comportamentos que vão ao encontro de tudo isso que a gente está falando. E às vezes, quando vai colocar isso na prática, a gente erra um pouco no como. A gente precisa também entender que esse como é importante. E uma das dicas para que a gente consiga fazer esse como acontecer é, ao invés de punir quem não está fazendo, valorizar quem está tendo esse tipo de comportamento. Então, reforçar pelo positivo, enaltecer as pessoas, as áreas, os líderes, os colaboradores que estão agindo de acordo com isso que a gente está falando. Então, são programas que enaltecem e reconhecem, que vão reforçar cada vez mais isso. Por isso que a gente tem os nossos destaques aí de empresas que realmente fazem algo diferenciado. A gente precisa incorporar isso dentro das empresas. Como é que a gente está criando alternativas para reconhecer pessoas, líderes, áreas que estão fazendo isso acontecer no dia a dia e não estão deixando como um discurso, um valor que está lá na parede ou algo do tipo. Acho que esse é o caminho para a gente mudar essa realidade. Excelentes exemplos, Eduardo. Você me lembrou, em grupos, eu tive uma experiência há muitos anos de trabalhar na Oracle e alguns anos trabalhar na Amazon, nos Estados Unidos. Empresas americanas, como elas já tinham, e na Oracle foi em 2003, faz bastante tempo, e já tinham grupos internos, né? Acho que foi meu primeiro contato com o grupo LGBT+, que não se chamava LGBT+, em 2003, mas já tinha isso, então é uma forma interna de dar espaço para os grupos. Então tinha N grupos, foi meu primeiro contato com isso. Na Amazon, super também forte, como tinham os grupos. E olha, para a última pergunta, e não menos importante, acho que a gente tem aqui super muito para aprender também com a Hilda, queria relembrar que com a globalização, nos últimos anos, a ampliação das
das movimentações internacionais por diversos motivos, não só por refugiados, mas pela facilitação da migração internacional, que foi sendo propiciada de muitas formas. Mas a gente tem movimentos internacionais que ampliaram muito. E quando você se migra para um outro país, né, você enfrenta não só o desafio eventualmente visual, por ser negro ou branco, mas o desafio da cultura de cada país, que tem aspectos diferentes que são difíceis de perceber na forma de se relacionar, na forma de se apresentar. E isso pode tornar o desafio para uma pessoa enorme, para se entrosar, para criar um grupo de amigos. O que você, Hilda, na sua experiência vindo para o Brasil, também pode trazer a reflexão sobre como que esses aspectos da cultura são difíceis para o colaborador e, eventualmente, que coisas que a organização, ou sua área de pessoas, o RH, podem fazer para facilitar isso? Por favor, Hilda. Obrigada pela pergunta e agradeço também a participação de todos, né? Então, em relação aos desafios, são vários, principalmente no momento da integração, do enquadramento cá no Brasil, né? Em relação à comunicação, também é uma forma de desafio que eu encontrei aqui dentro do Brasil, porque lá no meu país tem uma outra forma de interagir, aqui também tem uma outra forma. Aí, se você falar de um outro jeito, pode ser que a pessoa que você vai comunicar com ela vai interpretar de um outro jeito, mas não na tendência de magoar a pessoa ou então de falar algo que seria inofensivo. E também, falando do desafio, outra forma de desafio que eu achei aqui, que eu encontrei, foram o sotaque e também no reconhecimento de experiência, de trabalho, reconhecimento de documentos, principalmente quando você participa de um processo seletivo, só o fato de você ser estrangeira, com o termo refugiado, o que vem na mente das pessoas pessoas que têm passado por problemas de guerra, sofrimento, muita fome, pobreza. Só esse termo refugiado já coloca na mente das pessoas que tudo isso que faz com que a pessoa imigra, mas nem sempre. A questão do refúgio é por procura de melhoria de condições de vida, sair da zona de conforto, procurar conhecer novas pessoas, novos lugares, para não ter que ficar só estagnado no seu país, porque se nós verificarmos, existem brasileiros, por exemplo, que saem daqui do Brasil para ir à procura de novas condições. E, nesse sentido, não é porque o Brasil está em guerra, tem fome, ou então porque tem pobreza, tem várias doenças, é porque alguém não se sente bem mais no Brasil e quer procurar uma nova condição de vida lá fora do Brasil. E eu já passei por uma experiência aqui, quando eu participei de um processo seletivo, só no momento que eu estava preenchendo a ficha cadastral. Aí, depois de eu ter preenchido, a recrutadora ela ficou fazendo algumas perguntas, fazendo entrevista, né? Ela não terminou de fazer a entrevista, aí ela parou no meio e disse que você não vai continuar no processo porque o seu documento não é permitido. Então, se você não está muito tempo no Brasil e por isso você não vai continuar no processo. Caído, eu me senti muito mal porque eu gastei esforço, gastei energia, gastei dinheiro de passagem, eu me preparei contando com uma oportunidade de postular de má fé. Eu digo isso que a pessoa agiu de má fé e chego lá não consegui atingir as expectativas esperadas, né? E passando falando como futura profissional de recursos humanos e também para o pessoal de recursos humanos devem colocar em mente que as pessoas precisam de uma oportunidade, as pessoas
se estão aqui é porque querem crescer, porque desejam mudar, independentemente da cor, da raça, da pele e tudo mais, ou cultura. A diversidade é isso, é diversificar. Então, se nós queremos diversificar, então devemos incluir. Não podemos excluir só pelo fato da pessoa ser preta ou pelo fato da pessoa ser de um outro país, ou então por um outro motivo. E o pessoal do RH deve se colocar no lugar da pessoa que está do outro lado, deve também refletir, se perguntar, se fosse eu, se eu estivesse no lugar dela, o que seria? Será que me excluiriam também? Ou então eu permaneceria? E também o que falta o que falta muito é a questão de ai meu Deus, o termo fugiu, mas eu sinto que as pessoas ainda estão colonizadas com o passado, entende? Estão com aquela mente fechada de que o negro é escravo. Até hoje, até no dia atual, no dia de hoje, o negro é escravo, continua a ser escravo. Não sei quando é que quando é que a pessoa vai deixar de ser escravo. Não sei. E o que tem que fazer é trabalhar muito essa consciência que nem todo preto ou nem toda pessoa estrangeira escravo é pobre, ou então está numa situação desagradável que não precisa de oportunidade. As pessoas devem colocar em mente que a pessoa está aí é porque quer mudar, quer crescer. E não só, até porque várias pessoas se migram. Isso é a nível mundial, várias pessoas se migram. Então, é algo natural, é algo que acontece naturalmente. Se nós temos a vontade, aquela vontade de crescer, aquela vontade de conhecer um outro lugar, a gente vai. Mas também precisamos de oportunidade. Precisamos de respeito, precisamos de ser valorizados como ser humano. E como profissionais de recursos humanos, devemos pensar assim, né? Respeito e valorizar o ser humano. Ter aquele coração mesmo humano, entende? Aquele coração humano se preocupando com o outro e não olhar pelo passado. Devemos olhar pelo presente, o que a pessoa pode contribuir dentro da empresa, a vontade que a pessoa tem de crescer, de fazer parte da organização, isso é o mais importante. Hilda, maravilhoso o que você falou. E acho que nos toca, porque nos faz refletir na sua perspectiva e como alguns fatos do dia a dia nos passam despercebidos às vezes. Muito, valorizo muito o seu comentário. E, olha, já passamos um pouco do tempo, mas acho que conseguimos ouvir a todos com um grupo tão grande e importante como vocês, e lógico que o tempo estende, mas dos nossos participantes que eu vejo aqui, a grande maioria se manteve, então, porque estava um papo muito interessante. Então, eu só gostaria de agradecer demais, em meu nome, em nome da GoIntegro, a participação e a presença de cada um de vocês, as mensagens. A gente vai enviar para todos que se inscreveram e que participaram a gravação deste webinar. Vamos ficar à disposição para qualquer consulta posterior e necessidade. E agradecer de verdade a cada um dos HR Influencers e dos convidados. Queria comentar uma coisa, Daniel. Acho que foi a primeira vez que eu participei de uma live das mais de 100 que eu já fiz, que nós, em tempo real, íamos respondendo aqui no chat e respondemos todas as perguntas de quem está nos assistindo. Obrigada pelas perguntas. Às vezes a gente estava desviando o olhar e aqui digitando, porque a gente estava interagindo com as respostas de todo mundo, viu? Então, obrigada a todos aí pelas perguntas, e nós, olha, a gente pode fazer isso várias vezes, profissa. E que legal que, assim, eu nunca vi também num chat onde nós tivemos uma sinergia enorme, todo mundo trouxe pontos de vista interessantes, que acho que todos nós concordamos. Foi muito bacana. Vocês também
ajudaram, né, dando ideias desse modelo, né? Acho que está todo mundo aprendendo, né, com o melhor modelo de live, de web, né? Acho que é o que falamos muito aqui, humildade e consciência, acho que é super, super importante. Se tem algo que a gente pode fazer é trazer a consciência a cada um. Legal. Queria só falar mais uma coisa, Daniel, desculpa, aquela que fala muito, né? Para quem está nos assistindo e não tem ainda um programa estruturado de diversidade, uma dica que eu dou é que não tem que começar tudo ao mesmo tempo, porque para cada diversidade tem uma estratégia. Então, escolha qual, olhe estrategicamente para a tua empresa e entenda. Ah, está faltando mais mulheres, está faltando mais negros, está faltando mais PCDs. Ou por onde começar e faça muito bem feito aquilo que você vai fazer sobre o tema, que você vai abrindo outras portas. Então, só para complementar, porque às vezes as pessoas têm desejo de fazer e querem fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo, por mais que queira fazer nada na profundidade que merece, e cada diversidade tem um jeito diferente de ser tratada. Só isso. Obrigada. Agora, boca fechada. Palavra final de mais alguém? Quer um minutinho final de cada um? Eu quero. Eu quero agradecer pelo convite e por fazer parte desse evento e pedir um especial favor a todos os recrutadores, pessoal de RH, que tornem-se mais humanos e façam o vosso trabalho com amor, humildade, respeito e que cumpram o dever de ser recrutador ou profissional de recursos humanos, né? Às vezes a empresa, na cultura da empresa, nós encontramos inclusão de pessoas negras, LGBTs, ou enfim, mas às vezes o pessoal que está dentro, que faz todo esse processo, às vezes não tem essa capacidade de enxergar o que a empresa quer, ou então não tem essa capacidade de entender, né, que precisamos incluir pessoas novas ou pessoas diversas e acabam fazendo às vezes coisas que não é da cultura, que não fazem parte da cultura da empresa e que mancha o nome da empresa também, né? E é isso que eu queria deixar aqui. Claro. Agradecer Eu também. quero agradecer. Posso falar? Vai, Lena. Quero agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que o tema é um tema que não se esgota nesse webinar, mas traz para a gente, né, uma reflexão forte. Eu acho que o melhor da gente tratar da diversidade é entender o pensamento diverso. É no pensamento diverso que a gente encontra, né, o bem comum, o coletivo, aquilo que realmente nos torna mais humanos. Acho que essa é a palavra. A pandemia nos trouxe a oportunidade e a obrigação, vamos dizer assim, de revisitar nossos conceitos, né, nossos processos corporativos. Então, assim, eu queria parabenizar, Daniel, a Go Íntegro, por essa oportunidade e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Dea, quer complementar? Então, queria agradecer também o convite e parabenizar também a todos aqui pelo evento, porque foi muito rico, aprendi muito também, eu adorei ouvir vocês. E eu queria só ir na linha da Leila, né, desse momento, que eu acho que é um momento que a gente está vivendo muito de empatia, é um momento muito propício também para esses diálogos, né? E que a gente tem que ter consciência das nossas ações cada vez mais, agir com consciência, para promover mais diversidade, mais inclusão dentro das organizações, né? E a questão da abertura ao novo, eu acho que isso é bem importante, da gente manter assim nossa mente aberta, trabalhar a nossa consciência para que a gente possa se abrir ao novo. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Leila, Ideia. Eduardo, Dani, comentário. Eu também quero agradecer a oportunidade, assim, foi muito rica a troca, né? Ouvir todos vocês, ouvir as perguntas, interagir, acho que foi muito legal. É um tema, como a Leila colocou, inesgotável nesse webinar, né? Temos muito a trabalhar, estamos plantando sementes aqui, né? Vejo como esse momento de plantar sementes. E quero me colocar à disposição aí para todos que quiserem auxílio nesse momento, que a gente aqui, tenho certeza que todos aqui presentes estão disponíveis aí para ajudar.
teve uma palavra que foi muito legal aqui, de humildade, né? Então, temos que reconhecer que precisamos nos ajudar para crescer neste tema. Então, a todas as empresas, todas as pessoas que estão nos assistindo, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente, mandar suas dúvidas, entender como é que podemos ajudá-los nessa jornada, que é uma jornada que acreditamos muito. Então, por acreditar muitos, queremos fazer isso acontecer em diversos lugares. Contem sempre com a gente, foi um prazer dividir esse momento com vocês. Muito legal. Muito obrigado novamente, ótima tarde, ótimo final de ano a todos. Todos se cuidem e nos vemos aí, por aí nas próximas edições. Tchau, Obrigado. tchau. Tá. Obrigado, Leandro. Tchau, obrigada.